Estamos começando mais um Ousecast e hoje o meu bate-papo aqui é com a doutora Sofia. Ela que é uma dentista com uma visão integrativa. Você vai saber desse assunto agora. Doutora Sofia, seja bem-vinda ao Ousecast. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Já fiquei de olho ali no seu episódio com a Fernanda Venturini. Falei, vou chamar essa fera pro Ousecast porque as pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Se apresente aí, fala um pouco de você, como é que começou a sua história, a sua carreira. Na realidade, como sempre, eu fiz uma odontologia clássica, né? Eu fiz a Universidade de São Paulo, eu sou aqui da USP, e me formei em 1981. E depois que eu tive meu primeiro filho, e ele nasceu com algumas alteraçõezinhas, eu comecei a buscar outras coisas, né? Porque eu via que o que se usa convencionalmente, muitas vezes, não é o suficiente para aquilo que a gente precisa. E desde então eu comecei a ir em busca de outras coisas e entrei na homeopatia, a qual me apaixonei. Depois de terminar a homeopatia, eu fiz mais 2 anos de acupuntura clássica, a tradicional chinesa. E depois de tudo isso, outras coisas começaram a entrar na minha vida. E então, homeopatia, você já trabalha com medicamentos ultradiluídos, né? E no fundo, você não está trabalhando com coisas ponderais, está trabalhando com informação. Eu nem sabia direito o que era isso lá atrás. Mas depois de tudo isso, eu comecei a ir para a Alemanha estudar homotoxicologia, que é uma homeopatia mais, vamos dizer, mais moderna do século passado. Sim, onde você tem toda uma bioquímica por trás, entendendo como funcionam as coisas. E foi lá que eu encontrei a biofísica. Então, aí eu comecei a juntar a biofísica, a bioquímica, a homeopatia, a acupuntura, e eu trouxe os primeiros aparelhos da Alemanha, tanto de medição como de tratamento. E isso abriu um horizonte muito grande, porque uma coisa é eu achar que tal medicamento é bom para você, outra coisa é você ver, através da biofísica, se você tem ressonância com aquela medicação. Então, o nível de acerto é muito alto. Isso é muito legal. Então, depois disso, essa biofísica meio que entrou na minha vida, mas... E aí outras coisas foram entrando. Ozonoterapia, terapia neural, enfim. Mas o foco, o berço principal sempre foi a Alemanha, né? Então, eu ia e vinha. E meu filho, que era todo meio cheio de problemas, foi se ajeitando. Hoje ele é ótimo, hoje está ótimo. Faz parte da minha equipe de odontologia. Ele é dentista. E eu tenho uma segunda filha que não nasceu tão complicada, que hoje trabalha, é médica. E trabalha também, ela tem uma pós-graduação em suplementação pediátrica, então ela trabalha com a ortomolecular e hoje tudo isso está muito bem descrito, né? Então, a gente tem o lado ponderal, que para a gente ajustar um corpo que está em desequilíbrio, seja com uma patologia já instalada, né? Instalada ou não, ou prevenir, se a gente puder prevenir melhor, né? Então, esse foi a minha trajetória. E aí, realmente, a minha foi uma das primeiras clínicas do Brasil. Eu trabalhava sozinha, depois eu comecei a entender que não é possível trabalhar sozinha. E aí, eu trabalho há mais de 30 anos com equipe multidisciplinar. Então, é medicina, fisioterapia, nutrição, tudo isso junto. E nutrição e alimento, isso é super importante. Tanto é que eu tive, durante 10 anos, a primeira padaria sem glúten e sem leite do Brasil, a Diaita. Mas teve uma hora que a gente tinha que expandir muito para poder viabilizar o projeto, né? Porque 10 anos a gente trocou figurinhas, a gente foi muito famoso. E aí eu resolvi ficar com a clínica e a Diaita acabou ficando... Tá lá, tá na gaveta, se bem que... Não funciona mais. Não funciona mais, mas tem gente querendo reabrir a Diaita, porque todo o fundamento dela é em cima disso. Da gente comer e processar alimentos do jeito correto, com temperaturas corretas, tirar o que a gente chama de fatores antinutricionais, aquilo que impede a entrada dos alimentos, dos nutrientes adequados. Uma coisa simples, só para você poder entender. Por exemplo, um feijão, uma coisa que a vovó deixava de molho, esse feijão, de remolho, de um dia para o outro, jogava água fora, tirava aquela espuminha, aquilo, você tira realmente as lectinas e os fitatos. Se você não fizer isto, você come o feijão, tudo de bom que tem lá, além de não entrar, ainda impede
que outras substâncias entrem. Você tá Cálcio, brincando. zinco, sim. Então vamos lá. Vamos pegar um negócio interessante aí. Vamos lá, essa questão do feijão. Como eu te falei, né? Então, é interessante deixar o feijão de molho? Sim! E eles faziam isso intuitivamente? Intuitivamente não, porque eles sabiam que se eles fizessem isso, eles não estufavam, eles não tinham gases. Por que você acha que a gente estufa? Porque algumas coisas estão erradas lá. Então, o que eu quero dizer para você é que, assim, tudo está integrado. Então, você fala de odontologia, eu sou dentista. Sem dentes, você não se alimenta direito, você não mastiga. Mas sem uma digestão adequada, você não absorve aquilo que deveria. Aí você vai ter bichinhos errados no intestino. Bichinhos errados no intestino, que a gente chama de disbiose, estão ligados ao nosso sistema de saúde inteiro. Então, um erro de boca, uma escovação errada, algumas coisas, focos em boca, tudo isso impede que o sistema funcione bem. Então, essa integração tem que existir. Por isso, a gente não pode trabalhar sozinha, a gente tem que trabalhar integrado. Muito bem. Ó, e teve um negócio que você falou interessante, para a gente começar pelas etapas, que eu sei que você tem muitas áreas que você atua. Dá uma simplificada para mim e para quem está nos assistindo na homeopatia. O que é a homeopatia e quais doenças ela consegue auxiliar? Tá. Homeopatia. Homoios quer dizer semelhantes e patos doença. É um tratamento onde você faz uma correlação entre o que aquela substância X produz em doses ponderais. Então, vamos explicar o que é isso. Vamos pensar numa arnica. Uma planta super famosa, sua vovó devia ter os pezinhos, pezinhos de arnica lá, de boldo, ou qualquer coisa. Sim. Muito bem. Você faz uma tintura daquilo e começa a tomar arnica. Então, vamos supor que tenhamos 10 pessoas tomando arnica aqui nessa sala. Todo dia você vai tomar lá um X de arnica. Né? Quem desenvolveu isso foi o Dr. Hahnemann, que era uma pessoa extremamente iluminada, em 1790, isso é antiguinho. Tinha que ser iluminado mesmo. Muito iluminado, mas ele era químico, ele era médico, ele era uma pessoa muito culta, e ele sabia o nível de toxicidade, porque qualquer coisa, mesmo uma planta, você pode ter toxicidade ali, então depende da dose. E ele ia aumentando essa toxicidade e todo mundo, todos os dias, ia compilando o que sentia. Eu comecei a tomar 2 copinhos, 3 copinhos de arnica. O que você começou a sentir? Nossa, eu comecei a sentir uma dor no corpo. Nossa, eu comecei a me bater e ficar roxa. Oi? Se 10 pessoas começaram a ter a mesma coisa com doses ponderais, doses altas, você está se subintoxicando daquela substância, ele compilava tudo isso. E o mais legal da homeopatia é que tudo isso foi compilado. A parte psíquica. Então, a homeopatia tem psique. Então, se você vier me dizer, por exemplo, um psique da arnica, a arnica tem um psique, você começa a ficar diferente se você fizer uma super intoxicação de arnica. Que você sente, nossa, parece que eu estou quebrado, parece que um trem passou em cima de mim. Eu estou dizendo uma coisa, porque na realidade é isso que as pessoas falam para você. Sim. E o que ele descobriu é que quando ele chegava à beira de algo, arnica não vai matar, mas se fosse um arsênico, por exemplo, ele podia matar. Claro. Ele sabia, ele era químico. Chegava na dose que você já estava vendo bicho, fazendo isso, fazendo aquilo, sei lá, com fezes fétidas, coisas horrorosas, ele diluía aquela mesma poção mágica ali, ou arnica, o que fosse, e ele percebia que a remissão dos sintomas acontecia. Então, isso foi tudo compilado. Então, eventualmente, se você está com muitas, aquelas hematomas, aquelas coisas roxas, gengiva sangrando, sensação de que nossa, parece que passou um caminhão em cima de mim, essas sensações que são provocadas por uma dose maior de uma subintoxicação, se você diluir e deixar bem pequenininha, porque ela é diluída e dinamizada. Ela tem uma questão de uma sucção, e isso desperta a parte, aí vem a parte biofísica, a parte da essência da planta, da energia da planta, e você recupera o seu sintoma. Então, você me perguntou para que serve, eu digo para tudo. Tá? Ela resolve tudo. Eu posso te dizer que não é bem assim, porque a gente tem uma genética por trás, a gente tem predisposições, então, e a gente tem
a epigenética? É aquilo que a gente foi acumulando durante a vida e como que a gente foi respondendo a isso. Então, você vai ver um pai com alguns problemas, vamos por uma enxaqueca, aí você vai ver filho com enxaqueca, o neto com enxaqueca, algumas coisas características, ok. Mas, de repente, tem 5 netos, vamos dar um exemplo, que seja na área masculina, tá? 2 tem, 3 não tem. Por quê? Então, aí vem o que ele come, como ele vive, como ele pensa, porque tudo está ligado. Como interage com as emoções, né? O ambiente. Como interage com tudo. Esse é a epigenética, entendeu? Então, a epigenética é algo muito importante, que hoje a gente tem exames característicos para a gente ver isso. A gente tem exames de metabolômica, a gente tem exames de metabolismo dos bichinhos, do mal do intestino, são exames que você pode mandar para os Estados Unidos. Você tem muitas coisas boas. Hoje, toda essa tecnologia nos auxilia muito a dizer que, eu não acredito em homeopatia, porque hoje se alguém vier falar assim, eu falei assim, olha, meu amigo, posso falar uma coisa? Vai estudar, porque tem muita coisa boa por aí. Olha, foi a explicação mais perfeita e mais didática que eu já ouvi sobre a homeopatia. E faz todo sentido. Ou seja, a pessoa está sentindo um problema no corpo dela. Que ele, como é que chama, doutor? Hahnemann, há um tempo atrás, descobriu que aquele problema tinha uma planta que em doses altas gerava o mesmo sintoma. Então ele fala, então tal planta em dose alta gera o sintoma que ele está sentindo, então eu pego aquela planta, diluo ela, dou para a pessoa beber. Exatamente. O cara foi extremamente inteligente e observacionista. Por isso é a lei do semelhante. Você cura pelo semelhante, não pelo igual. Deus, e você pode trabalhar desse mesmo jeito quando você pensa em substâncias tóxicas. Então, se eu, por exemplo, que trabalhei muito com amálgamas e coisas desse tipo, eu tenho equipamentos especiais para tirar a amálgama que trouxe de fora, para a gente não fazer uma subintoxicação, porque quando você remove a amálgama, o vapor do amálgama é extremamente ruim, deletério para o sistema, para todos, para quem está ali aspirando e para o coitado do paciente também. Mas para a gente também, porque você faz isso todos os dias. Você já está falando, desculpa te interromper, explica o que é o amálgama. O amálgama é uma liga, né? Uma liga de metais, onde tem prata, cobre, mas tem mercúrio. Entre todos, o mercúrio, como ele é líquido, se fazia o quê? Se triturava num pistilozinho assim, você pegava um pó de ligas de metal e punha mercúrio, aquilo ficava mais molinho e você colocava dentro, eu digo porque pouca gente hoje ainda usa isso, né? Primeiro que ninguém quer, graças a Deus, porque é muito tóxico. Mas hoje os trabalhos mostram realmente é uma coisa que ela não fica, mesmo que ela endureça, ela não é estável, ela libera sempre um pouquinho de mercúrio. E o que muita gente não sabe, e você vai explicar também, que o amálgama é uma substância que era colocada no dente. No dente. E, na realidade, muita gente tem amálgama na boca. Eu mesma tive muito amálgama, fiz muito amálgama, mas tudo isso foi evolução. Então, vamos falar mal do amálgama? Não, ele salvou muito dente. Muita gente ainda tem dente porque foi restaurado com amálgama. Só que hoje a gente tem coisas melhores, coisas mais estéticas, coisas menos deletérias, que liberem menos toxina, tá? Então, quando só para... O aparelho. Só falando um pouquinho sobre, você me falou sobre a homeopatia. Qual é um gancho muito legal que a homeopatia faz? Porque a homeopatia, o que o Hahnemann percebia na época é o seguinte, que ele conseguia drenar as coisas ruins, né? Então, se o cara trabalhava numa mina de carvão, ele ficava muito ruim, às vezes morria. Outros ainda ficavam por um tempo maior, mas eles começavam a sentir muitas coisas. Então, quando você pega aquela substância tóxica, seja um mercúrio, seja um chumbo, seja qualquer coisa que não seja boa, você dilui, dinamiza. Quando você faz muitas diluições, e a gente sabe que a partir de 25 a 30 diluições de 1 para 100, pega uma porção, dilui em 1 para 100, 1 para 99, 1 para 99, 1 para 99, e vai fazendo 30 vezes. Se você fizer isso, você já não tem mais essa substância, porque você diluiu demais, nós chamamos de uma ultradiluição. E o mais interessante, que aí a biofísica mostra alguma coisa, exatamente na parte de ondas,
que se você pegar uma onda que tem um formato X, uma ressonância X, e você inverter isso em imagem especular, então se você tem mais 10, menos 10, você zera. E isso acontece por volta de 30 CH. Então, 1 para 100, 30 vezes. Então, se você fizer isso, sabe o que acontece? E você vai tomando essas gotinhas, que isso acontece? Mas você pode passar essas gotinhas, porque isso também passa pela pele, nem sempre precisa tomar, é possível fazer isso. Ou você pode vibrar essas ondas invertidas e essas substâncias tóxicas vão saindo do sistema. Como você pode ver isso? Através de exame de sangue, você vai ver que simplesmente, ou de um exame de urina, que você vai achar mais mercúrio lá, por exemplo. Você está drenando de dentro da sua célula, porque ele tem tropismo, ele vai grudar em algum lugar onde ele tem afinidade. Gordura, ele ama gordura, né? Isso é então, incrível. pera lá, a homeopatia é fantástica, né? Então, a homeopatia hoje que você mostra, você pode estimular um sistema, você pode modular um sistema, ou você pode inibir. Então, você pode usar algumas plantas para ajudar a inibição, por exemplo, de crescimentos, de tumor, de coisas desse tipo. A tuia é uma delas, entendeu? Tuia. Tuia, tuia. É uma planta. É uma planta, tá? Então, assim, parece um pinheirinho. Então, assim, olha quantas coisas lindas. Você pode usar o extrato, e aí a gente está falando de fitoterapia. Então, a fitoterapia, ela tem toda a parte mais farmacológica da planta, Exato. tá? Então, a gente não está falando tanto da informação dela, mas a parte farmacológica, que é maravilhosa. Então, tem muitas coisas legais lá dentro, não vamos entrar em detalhes, mas, enfim. Fitoterápico é considerado ponderal. Ponderal quer dizer, tem miligrama, tem coisa que você mede. A homeopatia, se você puser uma homeopatia muito diluída aqui e mandar no melhor laboratório do mundo, se ele tiver um aparelho biofísico para ver que tem alguma coisa, ele capta, senão ele vai dizer que não tem nada lá. Entendeu? Sim. Como funciona? Top. Olha, uma coisa interessante que você falou aí, eu vou te fazer uma pergunta já, porque na fitoterapia, no Brasil, por exemplo, aí eu quero a sua opinião, por favor. No Brasil, muita gente defende tomar óleo essencial. Outros defendem não tomar, defendem que você deve fazer aromoterapia. Como é que você vê isso aí? A ingestão do óleo essencial. Então, a questão, voltamos de novo, que toda planta ou todo óleo essencial, tudo aquilo que você pensar, o que importa e o que faz a diferença entre uma dose terapêutica e um veneno realmente é a dose, tá? Então, se você pegar água não mata, mas tome 30 litros de água por dia, veja o que vai acontecer. Então, não é bem assim. E a mesma coisa acontece com os óleos essenciais. Eles são ultra condensados, porque você precisa de uma quantidade enorme de planta para fazer a extração de um óleo essencial. Então, aquilo é muito, muito forte. Então, por isso se usa muito pouco. É passível de ser tomado? Alguns óleos, sim, mas a questão é que se você tiver uma dose errada, uma proporção errada, você pode fazer lesão nas mucosas. Aí não é legal, ok? Então, óleo essencial tem que ter bastante conhecimento para poder usar, mas até poderia ser tomado desde que se saiba o que se está fazendo. Tá? Por isso, a aromaterapia está coalhado de trabalhos mostrando que é sensacional. Por quê? Porque todos esses óleos essenciais têm fitoquímicos específicos que vão agir sempre. Isso é uma coisa bem importante você entender, que nós temos sempre receptor que encaixa em alguma coisa. Então, se você tem um receptor para certo tipo de coisa, homeopatia é a mesma coisa, ou qualquer óleo essencial. Se você tem um receptor que está pedindo uma arnica, essa arnica vai se encaixar. Se não estiver pedindo arnica, essa arnica não vai fazer nada. Então, você vai dizer assim, mas eu fiz um tratamento de homeopatia e não adiantou nada. Quem prescreveu, não prescreveu o medicamento que tem similitude para contigo. Simplesmente isso. Você passou mal com isso? Não. Porque você não tem frequência. Se eu começar a falar em chinês e você não entender nada,
Não vai acontecer nada. Então, claro, você não vai dar baldes, mas estou dizendo, por isso é possível a gente trabalhar. Sempre você precisa de um receptor específico que vai acoplar algo com ressonância. Então, a gente até fala, né? Tem coisa que uma pessoa que eu me dou bem, outras parece que não vai. Você não tem ressonância? Não tem, porque essa pessoa vibra de um jeito e você de outro. Então, na realidade é tudo isso. E isso a física, real, né? A biofísica explica exatamente isso. É aquela coisa de a gente não ir com o jeito da pessoa. A gente falava antigamente, não vou com a cara dessa pessoa. Então isso aí, no fundo, cientificamente tem uma explicação. É biofísico. Não ressona. Não ressona. Não ressona. Olha não que ressona. legal. É isso aí. Bom, show de bola. Estou adorando aí suas explicações. Sensacional. E teve um momento da sua fala que você falou que a homotoxicologia é uma homeopatia, digamos, mais refinada. Por que você faz essa definição? Porque, na realidade, assim, no século passado, a Alemanha evoluiu muitíssimo, como todo mundo. Imagina, estudando toda a bioquímica, a fisiologia da célula, como é que entra uma coisa, sai, como é que o receptor funciona, dentro de uma mitocôndria, o que acontece num ciclo de Krebs, todos os catalisadores, cofatores, coenzimas, como isso trabalha. E aí o que eles pensaram o seguinte, tudo bem, que bom, então eu preciso da vitamina C, porque senão essa reação não vai funcionar, precisa de uma B1, de uma B6, uma coenzima Q10, beleza. Mas, às vezes, você dá tudo isso e o sistema também não funciona. Por que ele não funciona? Porque ele esqueceu a informação. Então, é uma pessoa que é meio caduquinha, ou que está lá com Alzheimer, que quer fazer um bolo. E aí, para ela fazer um bolo, primeiro ela tem que ter ingredientes, senão o bolo não vai sair, tá? 2, ela vai pegar uma receita e vai ler. Mas, se ela tiver meio capenga, vamos dizer assim. O que ela vai dizer assim? Será que eu pus já o fermento? Põe 3 vezes o fermento, ou põe 2. Ou põe o fermento antes e o fermento é o último a colocar. Isto é uma informação que a gente tem conosco, isso vem conosco, vem no nosso DNA, essa informação. Só que todas essas substâncias que estão por aí, que são as toxinas, o que a gente ingere, o ar de São Paulo, pesticida, agrotóxico, porcariadas todas 1000, que não tem mais jeito, está tudo muito difícil. Ele bloqueia essas reações, tá? Então, muitas vezes, ela lembrava como fazer, mas ela não consegue. E quando você entra com um catalisador, por exemplo, do ciclo de Krebs, é o ciclo que dá o ATP, que dá energia para a sua célula funcionar. Todas as células têm ATPs dentro da mitocôndria, tem o ciclo de Krebs, para ter a sua própria energia. Muito bem. Só que a sua célula está meio gaga, ela não lembra mais como faz. Se você, eventualmente, tomar uma frequência de um catalisador, ácido D-L-málico, ácido cítrico, homeopático, a Alemanha tem isso até injetável. Você pode utilizar. A homotoxicologia fez esse trabalho lindíssimo na Alemanha. Foi tudo lá na década de 1950, 1940, 50, 60, isso explodiu na Alemanha. E aí o que você começou a ter inúmeras farmácias fazendo muitas coisas, não só com arnica, com arsênico, com alba, mas com substâncias da própria fisiologia também dinamizadas. Então, você tem o próprio ATP, você tem a própria cortisona. Então, você pode usar a própria substância. Então, isso veio, o Hahnemann mais evoluído. O Hahnemann também era de lá da Alemanha, ok? Mas evoluído nesse aspecto de ter uma indústria por trás, poder separar um catalisador específico e poder utilizar, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem muita coisa. É uma homeopatia mais evoluída num aspecto que não é só a planta, ok? Uhum. Porque ele começou Expandiu, por aí. Né? Expandiu. Então, é isso. Por isso que eu falei da homotoxicologia. E ela deu um cunho muito científico a tudo isso, né? Aquilo que estava meio, energia essencial, energia vital. Mexeu na energia vital. E aí, que eu não estou entendendo nada disso, acho tudo isso uma pataquada.
Aí a biofísica vai lá e mede. E hoje a gente tem aparelhos que fazem isso. Isso é muito legal, né? Eu comentei da neurometria, que é capaz de fazer isso. Você pode fazer isso ao vivo e a cores, liga, você faz um eletro com sensores e tudo. Você vai vendo como está a parte cardíaca do paciente, o simpático, parasimpático. Você administra uma gota de homeopatia e fica olhando o que acontece. Muda. Você vê isso. Hoje tem como provar ao ali, tem vivo, material, né, que prova, ao né? vivo. Então, é possível. Então, hoje não tem mais achismo. Eu acho que as pessoas têm, os profissionais da área da saúde têm que estar muito mais integrado para usar tudo isso a favor, né, de si, dos próprios pacientes. E hoje os pacientes estão muito informados, né? Sim, muito bem informados. Eu vou levar uma coisa aí para um negócio que, assim, achei interessante. Parece que tudo se converge ali na mesma coisa. Por exemplo, os parasitas do corpo, que hoje em dia praticamente todo mundo tem parasita, né? Então se fala da desparasitação com determinadas tinturas, por exemplo, né? Tem a Simone Matos, inclusive lá do Rio Grande do Sul, ela faz desparasitação com gengibre, cada mês toma uma coisa e tal, e tem as tinturas e tal. Então, meio que essas tinturas aí também, elas agem nos parasitas em questão de frequência também? É por aí ou não? Também agem, sim. Na realidade, o que às vezes a gente vê é o seguinte: se o paciente não modificar o modus vivendi dele, não só de parasitas, claro, você vai lá, come uma coisa contaminada ou, sei lá, mora onde tem esgoto a céu aberto, Ou você uma vai... planta, aí né, é uma difícil, alface, né? aí é difícil. Mas, enfim, se você muda um pouco o seu modus vivendi, você também tem condição não só de matar, mas de que eles não voltem, porque senão volta tudo. Você mata, volta, mata, volta, mata, volta. Mas se você modifica o seu modo de viver, inclusive uma das coisas muito interessantes que Deus fez a gente perfeito. O que mata muito dos parasitas que a gente toma é ter uma boa acidez estomacal, que a maioria das pessoas já não tem, tá? Alguns tipos sanguíneos têm uma predisposição menor, por exemplo, o tipo A, eu sou o tipo A, AB, tem uma menor tendência por uma menor, uma hipocloridria. Então, assim, em vez de ter um pH super ácido do estômago, que é capaz de destruir qualquer ovo de parasita, tem um pH mais altinho, menos ácido. Então, ele não destrói tão bem. Então você tem mais tendência a ter parasita por aí? Sim. Então, eu tenho que me cuidar mais, eu tenho que usar algumas substâncias para melhorar o pH do meu estômago, tenho que mastigar melhor as comidas para ela chegar mais bem digerida. Como que melhora o pH do estômago? Usando betaína, cloridrato de betaína é uma das coisas que existe. Facinho de usar, entendeu? É o próprio ácido clorídrico em cápsulas. Sim, é possível fazer isso. Então, isso é uma das questões. Então, se você não corrige, você só pensa em matar os bichos, claro que tem uma porção de ervas que fazem. Algumas coisas são muito interessantes e funcionam super bem. Mas tem vezes que o sistema está tão capenga que às vezes você é obrigado a fazer mesmo um microbioma intestinal e ver se tem alguma coisa que está muito errada ali e corrigir. Entendeu? Então, assim, entrar a esmo, uma coisa para todo mundo, aí eu já não concordo. Eu gosto muito da individualidade. Mas também eu tenho aparelhos para poder fazer isso, né? Então, isso me ajuda muito. Você falou do sangue que é propício para parasitas, que é o A e o AB. Não é propício. Tem uma tendência para ter um estômago menos ácido do que deveria. Isso. Então, ele não digere um ácido, digere qualquer coisa. Digere capas proteicas, né? Vem lá uma proteína, digere proteína. Então, ele digere, ele mataria. E o outro sangue que tem mais esse ácido, qual que é? Que tem menos? Mais ácido, mas um pH é mais baixo. Mais baixo, isso, tá? Muito bem. Por exemplo, um tipo O, já tem tendência, nós vamos dizer de 100%, mas a ter uma cloridria melhor. Mas, conforme a gente vai envelhecendo, todos nós diminuímos a nossa produção. Toda a parte metabólica vai ficando mais
menos efetiva conforme a gente vai envelhecendo. Infelizmente, isso também acontece. Então, a gente tem que olhar tudo parasita é ruim? Claro que é ruim. Dá para destruir parasita com frequência? Dá para destruir com frequência. Só que você tem que usar muitas vezes. Não é lá fazer 2 minutinhos e resolveu. Não é bem assim, entende? Mas é possível. Tá? Então você fala, eu vejo hoje, estão se tratando muito da individualidade. É um fato. Um ser humano são todos diferentes, já está aí provado isso. Mas dentro dessas coisas vamos colocar de tintura. Eu tô sem sono. Toma um chá de ashwagandha, né? Uhum. Que vai melhorar o sono. Meu sono tá ruim. Toma melatonina, toma GABA. Se sairmos um pouco dessa questão da individualidade, que é um acerto, ali você já mediu tudo. Existem algumas coisas que ajudam as pessoas, pelo menos assim, não com o mesmo acerto da individualidade, mas que todos podem usar nesse sentido que eu te falei. Por exemplo, eu tô sono, eu tô sem sono, eu tô com insônia. Existe alguma coisa que não precisa tanto essa coisa refinada para ajudar ele de imediato? Então, primeiro, uma das coisas que ativa demais, quer dizer, não deixa a gente dormir como deveríamos, é a questão da luz. Isso aqui é um caos, né? Então, a luz do computador, a luz do celular, essa luz toda diz para o nosso sistema, é dia. Se isso for 7, 8, 9 da noite, 10 da noite, você não... ali na telinha, o negócio está perdido. O sistema não consegue entender que aquilo é de noite. Então, esse é um dos fatores. Então, o fator eletromagnético é um grande problema. Fator luz é outro problema. Então, a gente deveria, à noite, deixar de não ter luz branca, ter luz mais amareladinha. Um abajuzinho. E pensa a gente, antigamente, tinha uma luzinha de lampião, só aquela coisinha já ia dando um soninho que só vendo. Né? Se a gente ler, dá um soninho muito legal, com uma luzinha mais tênue, super legal. Então, esse é um dos fatores. Mas outra coisa importantíssima, que se a gente não tiver uma saúde intestinal, uma desbiose, quer dizer, um erro entre os bichinhos do bem e do mal, nós temos 100 bichos para cada célula. O que significa? Quem comanda a gente é o DNA dos bichos. Mas nós podemos ter bichos melhores e bichos piores. E o maior lugar onde tem, que reside o maior número de micro-organismos é no intestino. O segundo é boca, tá? Por isso, boca é mega importante para a saúde, que nós vamos falar já já. Opa! Tá? Agora é o seguinte, você tem ideia de que o nosso intestino é produtor de mais de 85% da nossa serotonina, que traz paz cerebral? Então, se você comer porcaria, você acha que você vai dormir bem? Não. Então, voltamos à alimentação novamente. Então, veja que é um contexto. A gente não pode ir numa via só. Eu tomo GABA, para mim não serve para nada. E seu intestino como tá? Eu fico uma semana sem ir no banheiro. Mas eu vou todo dia no banheiro? Meu intestino tá bom só porque eu vou ao banheiro? Não, mas tá menos ruim do que quem não vai. Entendeu? Essa é uma questão muito importante. Então, as pessoas esquecem que todas essas coisas realmente estão integradas. Mas eu acho que hoje tá todo mundo mais antenadinho aí, né? Tá, com certeza. Então, assim, isso aí meio que volta também acaba que volta um pouco ali para a individualidade, porque o que acontece? Aí, pelo que você falou, aí vai abrindo as gavetas aqui, para poder te perguntar. Então o que é comer saudável? Talvez comer saudável para você não é o mesmo saudável para mim, mesmo que estejamos comendo produtos saudáveis. Os mesmos, por exemplo, você vai comer brócolis, vai comer não sei o quê. Então, vai depender também do alimento, mesmo ele sendo saudável, para poder manter um intestino saudável. Na realidade, o que acontece é o seguinte, não vai dizer que comer pizza é saudável, desculpa, porque não é. Isso. Pode ser gostoso, mas saudável não saudável, é. Exatamente. Qual é o grande problema do nosso sistema? A gente deveria comer aquilo que nosso sistema consegue digerir totalmente. E nem sempre você consegue digerir mesmo um alimento saudável. Então, vamos lá. Tem gente que não pode usar um brócolis. Por quê? O brócolis tem enxofre e ele não tem enzimas que degradem enxofre adequadamente. Não pode comer feijão, mesmo que ficou 2 dias de molho.
tem muita dificuldade de digerir. Então, essa individualidade uma nutricionista pode te ajudar muito. Principalmente uma Exatamente. nutricionista funcional. Então, às vezes, não é o alimento. Não estou falando de comer pizza, não estou falando de comer fast food, porcaria, óleo horroroso, óleo que foi refinado, fritura, que usou mesmo óleo uma semana. Aquilo é uma bomba, uma coisa horrorosa. Mas estou dizendo, às vezes, de um alimento bom. Então, de repente, é bem isso que você falou. Brócolis, para mim, pode ser um baita alimento e para você não tanto. Mas você pode buscar outras coisas onde você vai conseguir os produtos que você necessite, de nutrientes em outros produtos. Então, veja bem que aí a gente quer generalizar, mas a gente cai um pouco nisso. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque... Então as pessoas, mas se a pessoa só olhar para si própria, ela vai perceber. A pessoa fala assim, para mim não vai direito. Carne vermelha eu não consigo, mas um frango eu digiro super bem. E aquele que é carnívoro, come 5 bifes no dia, ele tem uma cloridria ótima, porque ele vai digerir proteína muito bem. Entendeu? Então, existe isso. Carne é bom para todo mundo? Todos precisamos, sim. É possível viver sem proteína animal? Sim, mas você vai ter que fazer muitas outras coisas, porque nós fomos planejados para comermos de tudo um pouco. Nós, seres humanos, ok? Então, é isso. Um elefante só come vegetal e é o tamanho dele. Mas ele consegue reverter as coisas e produzir coisas que a gente não consegue. Então, a gente tem que entender isto, né? E voltamos à individualidade. Não, então, é tão interessante porque assim, o processo de você ser um observador também é muito interessante. Um exemplo que eu vou te dar, meu, né? Quando eu morava na Bahia, volta e meia na casa da minha mãe, rolava uns caranguejos para comer. Caranguejo. Olha, incrivelmente, cara, eu não gostava de caranguejo. Olha, eu não gostava nem do cheiro do caranguejo. Mas nós lá, 8 filhos, meu pai e minha mãe são 10 pessoas na casa, todo mundo comendo, não ia ter um discernimento, né? Comia caranguejo e tal. Mas nunca gostei do cheiro do caranguejo. Nem do caranguejo, nem do camarão. Resumindo a história. Passou um tempo, comi um caranguejo, já estava ali na adolescente, já comi um caranguejo, comecei a empolar. Passar mal, coçar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, cara, acho que foi o caranguejo que eu comi. Bom, finalizando o papo. Não posso comer caranguejo nem camarão, cara. Eu sou alérgico. O cheiro já me incomodava. Então, procede a observar. Eu não como pimenta, porque o cheiro me incomoda. Eu tenho certeza que se eu comer pimenta, eu passo mal. Agora, você entendeu que o nosso corpo é muito sábio? Muito. E ele te dá os indícios, mas a gente insiste. Insiste. Não adianta. Né? E o caranguejo e o camarão, além de tudo, tem muita histamina dentro, tá? Então, pode ser que você tenha uma alergia verdadeira à proteína, então, que é diferente. Ou você tenha já uma produção de histamina meio alta. Quando entra muita histamina, você empola. Você viu o caso de uma menina de Goiânia, não sei se você viu falando nesse caso, que ela cheirou pimenta e ficou inválida, a coitada. Pô, 19 anos de idade, se eu não me engano. Ela é muito nova. Aí vem dizer que óleo essencial não funciona, que o Shiná é bem né? Assim, não. Você tem sensibilização. Esses são os hipersensíveis, né? Que a gente tem pessoas hipersensíveis. Raríssimo, né? Porque no geral você daria uma alergia, espirraria muito, né? Hipersensíveis, realmente. Mas ela, pô, coitada, você precisa ver o que aconteceu com ela. Foi estranhíssimo. Então, cai e volta de novo na individualidade. Mas como é que me funciona, por exemplo, no meio da nossa conversa, você falou muito de umas máquinas que você trouxe da Alemanha. Como é que funciona como que essas máquinas conseguem? Você já falou algumas coisinhas, mas em detalhes, como que essas máquinas conseguem nos auxiliar? Então, na realidade, se a gente tem receptor específico para tudo, já se tem há muitos anos, há mais de meio século aí, a gente tem as frequências específicas para tudo. A gente tem a frequência específica da pele, da unha, do vaso, do músculo cardíaco, do pedaços do cérebro. Então, em sabendo disso, eles puseram tudo isso dentro de um software, dentro de um computador, e você envia uma frequência X para o paciente e capta a onda de retorno. O que você faz? Isso é um radarzinho, igual um sonar, né? É biorressonância. Você manda a onda e capta a onda. Então, se eu mando uma ondinha para o rim, pi, 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 e ela volta pi, 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 rim ok. Você mandou pi, 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 ela volta pó, 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 pó. Esse rim tem alguma coisa alterada. Só que se você... É a mesma coisa, por exemplo, vamos pegar um exemplo que você tem uma mão funcional linda, de repente você tem uma mão torta.
Você precisa fazer isso funcionar. Eu posso achar a frequência que destrava esse dedão, que tira a unha encravada desse. Isso é uma simulação. Tá. E você busca, aí vai a lei da semelhança da homeopatia, o que você pode fazer para usar tudo isso. Só que hoje, biofisicamente, os computadores já fazem isso. Ele vai te selecionar e vai te dizer esse. Ou você pode testar. Ah, quero testar se essa água aqui é boa para mim. Eu posso pôr lá na máquina e ver se ela tem compatibilidade. Sim, posso fazer isso. Sim, é possível. Então, isto é evolução, né? Graças a Deus. Que bom que você eu está aqui no Musicast, eu trabalho com isso há mais de 30 anos, não é Olha, pouco você não. veio um assunto que é muito pouco difundido. Agora está mais, né? Agora está Com o mais advento da difundido. internet, né? Está mais difundido, mas na realidade o que acaba acontecendo, a máquina não substitui o seu raciocínio, entendeu? Nada A clínica, né? A clínica é muito importante, é soberana, mas a máquina te ajuda a dizer, olha, isto, olha, isto está em excesso, isso está em falta, isso está, sei lá, está faltando magnésio, uma tal substância pode ser, será que uma ashwagandha pode ser boa para mim? Sim, para outro pode dizer não serve para mim. Então, ela tem propriedades maravilhosas, mas aí vem, será que para você funciona? Então, Sim ou não? isso é libertador, viu? Isso é muito legal. Então, e cada vez mais isso já está vindo e isso vai facilitar muito a vida dos pacientes e a vida do próprio profissional, porque demora bastante para você fazer essas leituras, né? Não é uma leitura não é 2 minutos. Eu levo as 1h30 para fazer. Eu consigo ver isso dente por dente. Eu consigo ver a área do dente. Se aquela área está se aquela área está boa. Você falou que você já teve perdas de elementos dentários. Se a área que você perdeu, por que você perdeu o dente? Porque ali teve uma cárie enorme, a cárie é contaminada, aquela área ficou toda contaminada no osso. Será que quando removeu esse dente, aquela área foi bem limpa, foi curetada direito, ou mais ou menos, e lá ficou uma substância meio mais ou menos, o sistema fecha a ferida, mas ali fica o que a gente chama de campo de interferência. E às vezes é um foco mesmo, tem bicho lá. E é isto que... Aí você vai lá, põe um implante. Ai, agora os implantes, né? Os implantes não metálicos, zircônia, que são mais adequados. Sim, a Europa inteira já está usando, muita gente está usando, a gente usa há muito tempo já na clínica. A gente tem menos interferência, sim, mas se eu puser dentro de uma superfície que já é contaminada, que a gente chama de errantes, ou é uma área que tem uma quimiocina chamada CCL5, ou o nico, que é mais fácil de falar, uma palavrinha mais fácil, aquele troço não vai dar certo. Por quê? É uma área ruim. Então, às vezes, você tem que operar esta área para receber um implante. Entendeu? Tem que limpar esse terreno. É muito importante a limpeza do terreno, né? Terreno como um sistema. Então, o terreno cerebral, deixar isso mais leve, ter umas coisas mais leves. E a mesma coisa acontece na boca. Então, eventualmente, você não perdeu o dente, você podia ter perdido o dente num acidente, bateu, caiu. Então, não teve... Um impacto, né? Teve um impacto, mas não teve um processo carioso, cheio de toxinas, de infecção, de bicho mesmo, não, de micro-organismos lá dentro. Ok, mas às vezes o impacto também do trauma pode ser algo que diminui o quê? A vascularização local e impede uma neoformação óssea, uma cicatrização a contento. E aquilo também pode ressonar como alguma coisa. Então, nem todo campo de interferência tem micro-organismo. Às vezes, ele tem só uma área que não ficou muito legal. É que nem uma cicatriz. Você faz, às vezes, uma cicatriz, sei lá, uma abdominoplastia. Um lugar fica um queloide, né? Parece uma taturana. E o resto fica lisinho. O que será que aquele lugar foi feito pelo mesmo médico, foi feito no mesmo local, na mesma hora, mas ali tinha alguma coisa que não estava legal, entendeu? Então, ali só que ele está para fora, ele está te mostrando, oi, tem uma coisa errada. Aquela cicatriz é vermelha, aquela cicatriz coça, o paciente lembra dela, alguma coisa está errada. Só que em boca, muitas vezes, você não tem essa sensibilidade, tá? É um pouco diferente. Então, por isso, ela é tão deixada para lá. Um dente com um canal tratado que tem uma lesão, abre uma bolinha, volta, quer dizer, está supurando, aquilo está um caos. Mas não está doendo, deixa aí, entendeu? Então, aquilo está roubando energia sua, jogando um monte de micro-organismo que o seu sistema tem que combater o tempo inteiro.
Então, assim, veja que o nosso corpo, ele tenta dar um jeito, mas tem hora que não tem jeito. Você vai ter que ir no dentista mesmo, tratar, arrumar, Muito resolver bem. lá, né? Olha, e essa questão de dente é o seguinte, vamos entrar agora nessa parte dos dentes aí. Eu, por exemplo, estava com um dente muito ruim uma vez. Aí você me fala até se essa prática, uma prática que pode acontecer, é meio que natural ou se foi uma falha da pessoa que estava fazendo. Porque aí você pode falar se é falha ou não, porque eu vou te contar um caso que dá para analisar, né? Eu tava com um dente muito ruim, então eu falei, pô, vou no dentista. Aí cheguei lá, a dentista falou para mim o seguinte, que eu deveria fazer um canal no dente. E aí a prática que ela fez, que eu não sei se é normal, ela deixou quebrar uma agulha dentro do dente. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer. Então não foi uma falha dela, digamos, a Não. nível de não ser profissional por isso, não. Não, né? na realidade o que acontece é o seguinte, às vezes a gente gostaria que o canal, né? Eu fiz endodontia há muitos anos na minha vida, que é tratamento de canal. Eu fui endodontista, certo? Trabalhei muito com isso. E o que que você faz? Todo dente você vai Recuperar? arrancar, tirar? Não. Você pode pensar em recuperar alguma coisa, sim, mas tudo vai depender da condição que você está mexendo nesse dente. Você pegar um dente, uma criança, bater a boca, quebrou, você vai ter que tratar um canal, era um dente rígido, lindo e maravilhoso, não tinha nada, não tinha cárie, não tinha nada. Você vai tirar, vai desvitalizar esse dente, então o dente tem vaso, nervo, sistema linfático, imunológico, está tudo lá. Você vai desvitalizar, então imagina que você vai deixar o dente oco, com um túnel dentro, e depois você vai limpar e vai obturar. Com um plástico, com umas melecas, mas enfim, é o que se tem até hoje. Melhorou muito, hoje está tudo mecanizado, etc, etc. Muito bem, você pode ter feito esse tratamento, numa condição extremamente favorável. Um dente vivo que não tinha nenhuma contaminação. Agora, imagine um dente cheio de cárie. Aqui já a cárie está lá dentro do canal, tudo contaminado. Qual é a chance de você zerar a quantidade de micro-organismos que tem lá? Muito pequena. Hoje, eu trabalhei nos meus últimos 20 anos, faz 5 anos que eu não estou trabalhando dentro da sala de odontologia, porque eu tenho uma equipe, minha norinha, meu filho tem uma equipe Deixa que ele trabalha trabalhar um lá. pouco. Deixa ele trabalhar um pouco, faça outras coisas. Então, assim, se você trabalhar com microscopia, eu trabalhei nos meus últimos 20 anos que eu trabalhei com magnificação. Então, microscópio dentro em boca. Quem faz isso? Para enxergar. Para enxergar se os canalículos estão limpos, para enxergar se você fez uma boa, se você removeu toda a cárie, para você enxergar se você está adaptando um dente. Então, isso já é um nível que é muito pouca gente que faz. Muito. 2, eu uso ozonoterapia há 25 anos na minha clínica, porque eu trouxe da Alemanha. Então, eu ainda tinha a possibilidade, depois que eu limpava, higienizava esse dente, eu ainda lavava com água ozonizada, punha gás de ozônio. O ozônio mata qualquer coisa, tanto é que você pega uma água horrorosa, toda contaminada, e você usa o ozônio, você exaure todos os micro-organismos que estejam lá. Então, você tem recursos para melhorar essa endodontia, certo? E a gente tem que trabalhar com um nível super estéreo, super bonitinho, isolar bem esse dente. Agora, muitas vezes que não é verdade isso. O dente é feito, às vezes, até com saliva lá dentro do dente. Aquela lima, sabe lá Deus quantas mil vezes foi usada. Um canal atrésico, um canal pequeno. Essa lima, quando entra, entorta toda. Pode quebrar? Pode quebrar lá dentro, entendeu? Agora, a lima é o maior problema? Não, ele é um problema a mais, mas... Entendeu? E o resto que está lá, a bicharada que está lá dentro? Se esse canal tem trilhões de microcanalículos colaterais. Se você pegar um dente aqui, um central, que tem uma raizinha só, você pegar os canalículos que vão... Então, tem um canal principal, imagina um tronco de árvore com um monte de... Raízes ou... Galhos, né? Galhos, né? Tá, esses galinhos. Se você enfileirar uma única raiz, dá 4 quilômetros de canalículos. Ou você acha que em 4 quilômetros de canalículos cabe nada de bactéria lá dentro? Cabe muita porcaria. Então, esse é um grande problema. Então, hoje, o que a gente percebe é o seguinte: dentes que foram tratados há muito tempo, dentes com lesão, pacientes que já estão
péssimos de saúde, tem alguma patologia mais pesada, não tem razão de você deixar um dente, um foco ali liberando um monte de toxina, porque a bactéria está viva, ela está comendo, né? Está fazendo cocô, xixi lá, ela está inflamando o sistema. E tudo isso vai ser passado pelo osso. Então, isso, o sistema tem que estar o tempo todo apagando fogo. Então, é a hora que a gente tem que pôr nessa balança e pensar bem se vale a pena manter esse dente. De repente, não vale a pena limpar e colocar uma coisa nova, né? Uma laranja podre que está ali, você tira da fruteira e arruma um jeito de pôr algo mais saudável. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que ter bom senso. Eu sempre digo que temos que ter bom senso, tá? E assim, então a gente resume o canal tradicional. Porque, como você mesmo falou, era o que tinha na época. Aí aqui a ideia não é, né, criticar o que tinha na época, criticar não, é falar, né, vamos dizer assim, sobre esse canal. Então, a chance de fazer um canal tradicional e ele dar certo é muito pequena. É pequena. Por causa de tudo isso que você falou. É pequena. Os canalicos, né? É possível deixá-lo bem arrumadinho? Sim. Agora vem a minha pergunta, por quanto tempo? Então, você tem que estar sempre de olho nele. Então, pode ser que um canal bem feito, não vou dizer aqueles canais horrorosamente feitos, aí você me desculpe, é caótico, não tem condição. Mas um canal bem feito, de repente ele pode passar 5 anos muito bem, 10 anos muito bem na boca, ou por aí, ou 15. Mas lembrando que ele é um mortinho na boca, ele não tem mais vida, né? Então, ele um dia vai causar alguma coisa. E a gente vê muito isso, né? Canais, às vezes, que estão há muito tempo na boca, o dente racha, ele quebra, porque ele não tem a vitalidade, ele mudou, toda a parte biológica dele está mudada, né? Então, e quando isso é feito, o mesmo canal, do mesmo dente, quando isso é feito com ozônio, o que isso muda? Então, na realidade, você tem que limpar muito bem esse dente, né? O máximo que você pode, ampliar esse conduto, porque às vezes tem dentes que você não tem, ele é tão torta a raiz, tão torto o canal, que você não consegue nem chegar lá na ponta. Então, ficam áreas que ficaram restos de polpa, que é comidinha para os bichinhos. Deu a entender? Sim. E você limpa a parte do tronco, mas você não consegue limpar os canalículos. Então, no fundo, você vai deixar resto de coisa, sempre. O ozônio tem a capacidade de minimizar muita coisa, é fato, mas é o tal negócio. Sempre você fica com o pezinho atrás. Então, um dente com canal tratado, potencialmente, ele pode ser realmente... Ele já é um campo de interferência porque ele mudou, mas ele pode ser um foco. Aí a coisa fica pior. Foco é porque tem presença de bactérias, né, de substâncias deletérias lá dentro, né? E metabólitos, não é só isso. Você mede isso. Elas produzem uma porção de substâncias todas com enxofre no meio. Então, são os tióis que a gente fala. Tanto é que existe... Na Alemanha, eles têm, inclusive, um conezinho que você enfia entre o dente e a gengiva no suco gengival e você capta a quantidade de tiol que está sendo produzida pelos micro-organismos que estão dentro dos canalículos. É possível fazer isso. E aí você vai manuseando, olha, tá pouquinho, ó, tá grande, tira o dente. Então, assim, tem alguns recursos pequenos, nem tudo é por radiografia, não se consegue ver, faz uma tomo. Tomo ajuda demais, a gente consegue ver por trás, no meio das raízes, né? Dentes com 3 raízes, você consegue ver o que está acontecendo aqui. Ajuda muito, mas não dá para ver tudo, né? Mas aí vem o bom senso. Exatamente. E agora vamos entrar duas perguntas que eu vou te fazer em uma só. Muita gente fala que os dentes eles têm alguma ligação com alguns órgãos do corpo, né? O dente canino, molar, essa coisa. Como é que você vê isso? Faz sentido isso aí mesmo? Faz sentido, sim, porque nós tivemos algumas pessoas, alguns professores doutores muito, muito capciosos na Alemanha que fizeram toda essa mensuração. Realmente eles percebiam que quando eles mexiam em cada dente, eles viam alterações elétricas no sistema.
E uma das coisas que mostra muitíssimo que tudo isso acontece são os meridianos de acupuntura, né? Que outrora todos diriam, isso é besteirada dos chineses. Hoje você vai lá e você vê que existe, o meridiano existe. Ele realmente tem vamos dizer, um conglomerado de fibras diferentes que conduz então esses caminhos que você vê, aqueles bonequinhos com aqueles desenhinhos que sai daqui, vem para cá, faz assim, né, dos chineses. Sim. Eles são verdadeiros e todos eles têm coligação com essa questão de boca, de dente. E a gente tem uma outra via, né, que é a via nervosa, que a gente tem todo o nosso trigêmeo, né, que é uma via de mão dupla, que carrega, leva informação e traz informação. Então, tudo que acontece num dente, o sistema inteiro está ligado, é verdade. Agora, algumas coisas que foram estudadas, por exemplo, o Dr. Fow, né, que foi um cara que estudou muito, era um médico dentista alemão, que foi quem desenvolveu tudo isso. Outros entraram juntos, mas enfim, eles fizeram uma tabela que para ficar mais fácil de entender. O canino tem a ver com problemas hepáticos. Se eu não tenho canino com problema, eu não tenho problema hepático. Oi? Não funciona assim, tá? Mas a gente vê que eles têm uma ligação mais específica com algumas coisas, mas não quer dizer que aquilo seja 100%. Então, eu tenho um problema no molar superior ou molar inferior, que tem a ver com o intestino, tá? Se eu não tenho problema no intestino, esse molar que está aqui não está me dando problema. Essa analogia, não né? é uma analogia legal. Ele vai estar atrapalhando você, sim, mas vai depender de como o seu sistema está como um todo. Ele pode ser 100% horrível, a ponto de você tira o dente, o paciente simplesmente melhora. Ele sai da cirurgia diferente, no outro dia fala, nossa, que coisa louca, eu tirei o dente, não tive mais dor de cabeça. Você vê isso, tá? Mas não é tão cara crachá. Sabe, foi aqui. Não é bem assim, mas a gente vê que você tirou o quê? Uma área que inflamava muito. Campo interferente, um campo interferente com muitas interleucinas inflamatórias sendo eliminadas. De repente aquilo tirou, o corpo fala, graças a Deus, me livrei de um vampiro aí, entendeu? Mais ou menos isso. Então, a gente tem que ficar de olho. E essa questão, procurar um profissional que tenha um pouco mais de visão, né? Que consiga juntar um pouquinho mais as coisas. Esse paciente vai ter vai ser melhor assistido, vamos dizer assim, tá? Falamos do canal, falando de tirar o dente por causa do campo interferente. E para a gente fechar essa fala, estamos chegando para o fim do nosso papo. Falaríamos aqui por horas, né? Porque eu vejo que você tem um conhecimento muito grande e emana uma luz muito grande no que você fala. Transmite uma credibilidade, isso é muito importante, né? Vamos para o implante, que agora já tirou o dente. Agora eu quero pôr o dente. Quais os benefícios que tem o implante? Qual o material melhor para colocar ali aquele pino, que existe ali, são metais, né? E quais os malefícios de não colocar um dente? Ou existe esse malefício de não pôr? Como é que funciona isso? Tá, então vamos lá, vamos pensar. Vamos começar ao contrário. Os malefícios de ter uma perda de dente e, de repente, não colocar. Pronto. Tirei, então ele era um campo interferente, fica sem, pronto. Só que a boca, ela tem uma memória e ela tem um jeito, que nós temos uma extrusão que nem coelhinho, né? O tempo todo o dente vai saindo da cavidade, muito devagar. Então, se você já deve ter visto aquelas figuras meio de pessoas muito idosas no interior, que você vê um dente de cima e outro Sim, que cobre, porque existe uma extrusão. É da gente. É fisiológico, né? É fisiológico. Então, se você não tem o dente antagônico, perdeu esse vai subindo devagarzinho. Só que ele começa a interferir, porque a gente tem uma linha de sorriso. Começa a ficar onde você vai fazer assim, o dente bate. Se o dente bate aqui, ele vai atrapalhar a sua ATM. Se a ATM vai atrapalhar, você vai girar esse pescoço, vai ter uma alteração na sua cervical, vai ter uma alteração na sua postura, vai ter dor, vai ter isso, vai ter um monte de coisa. Então, a parte
mecânico. E os de trás começam a inclinar. Então, ele era retinho e ele começa a vir para frente. Ele tem também, fisiologicamente, esse caminho. A gente chama de mesialização. Ele começa a sair. Então, ficar sem dente não é a melhor solução. Ponto. Ter uma área limpa, como a gente já colocou, quando se tem alguma coisa esquisita, numa tomografia a gente costuma ver muito bem isso, a gente reabre, limpa aquele osso, é um osso que não é um osso duro, quando tem esses rantes inico que a gente fala, é um osso meio fluffy, parece um soufflé, se tira com cureta, assim, uma substância, um osso meio amolecido, inclusive com gordura, imagino que gordura estava fazendo esse osso. Não tinha que estar lá. Se limpa para depois implantar. E que implante a gente pode escolher? Os implantes de titânio vieram revolucionar, as próteses de titânio estão aí até hoje. O grande problema do implante na boca é que, assim, se você tiver uma prótese de titânio no joelho, por exemplo, que é um ótimo material, porque no fundo, ele cola no osso, ele integra, né? O osso tem uma afinidade por ele. Ok, mas ele está inserido dentro de você não está vendo sua prótese. Agora, o implante, ele está uma parte dentro do osso e uma parte para fora da boca. Aqui, na região onde você mastiga, onde você vai pôr a coroa. Essa parte é onde mora a encrenca, tá? Porque esse implante de titânio, embora seja pode ser das melhores ligas, porque sempre é liga, nunca é um titânio puro, ela vai sofrer corrosão. O que significa? Então, é o alimento, é o ácido, é o frio, é a saliva, é o pH. Aquilo vai corroer, é que nem um prego que vai enferrujar, tá? Mesmo sendo uma liga de titânio. Então, isso chama-se tribocorrosão. Isso vai acontecer. Leva tempo? Leva tempo. Mas se você tirar um implante antigo de titânio, ele está corroído. E ele não só corrói, ele vai liberar o quê? Alumínio, titânio, isso vai ser fagocitado pelas nossas células e isso você vai achar alumínio aqui, titânio isso vai estar inclusive no seu sistema linfático. Portanto, é uma encrenca. Tem uma ajuda boa? Tem. Eu sou contra o titânio, não. Tem algumas situações caóticas em que é impossível se usar os implantes de zirconia. Não é zirconio. Zirconia não é metálica, ela não oxida, tá? Ela tem uma osteointegração melhor que o titânio, só que ela leva um pouco mais de tempo para a osteointegrar, grudar no osso, ok? E realmente você vai ver uma coisa muito interessante, que é o grande problema nosso, eu falei das disbioses de boca, quer dizer, bactérias ruins, patógenas, que vão levar a outros tipos de doença oriundas de boca. E isso acaba acontecendo em volta do dente, né? Onde a gente tem o sulco gengival. Então, imagina um castelo onde você tem um fosso. A gente tem um fosso em volta do dente. Só que esse fosso pode estar com uma água limpinha, né? Com os bichinhos do bem, ou pode estar cheio de crocodilo, jacaré e porcaria lá dentro. Esse é um grande problema. Então, esta microbiota que fica em volta desse implante, porque imagina que ele está enterrado no osso, mas uma hora ele emerge para a boca. Ali você tem algumas conexões não muito legais, porque você vai ter que grudar um com o outro, vai parafusar, vai apertar, mas ali você tem sempre uns gapzinhos, né? Uns lugares propícios para os bichinhos ainda crescerem. Então, quando você pega você faz coleta esse pool de bichinhos que fica nesse fosso em volta do titânio, ele é muito mais cheio de patógenos do que os de zircônia. Então, zircônia é muito mais compatível com o nosso sistema. Só que ainda não temos no Brasil, para tudo que você pode imaginar, como o de titânio tem. Então, para algumas coisas, você não tem as pecinhas que encaixam. A gente tem várias questões com relação a isso. Mas é uma opção melhor, ok? Então, eu tinha 3 canais endodonticamente tratados na minha boca. Faz muito tempo que eu já não tenho. E tenho 3 implantes de zircônia. Queria os meus dentinhos de volta, sem problemas, sem canais, lindos e maravilhosos. Mas
e a gente faz as melhores escolhas. Então, essa é o que a gente tem hoje, a gente tem. E tem muita literatura para se basear, tá? Então, isso não é achismo, é ciência. É ciência. Muito Tá? bem. Sensacional, adorei o nosso papo. Acredito que nós vamos conversar mais vezes, né? Obrigado pela presença, fique à vontade para você fazer suas considerações. E nós chegamos ao fim aqui de mais um bate-papo no Ousecast. Tá, obrigada aí pelo convite e espero ter contribuído com alguma informação, Demais. né? Aí para as pessoas poderem de verdade ficar mais antenados na hora da escolha dos profissionais que vão pôr a mão em si. Muito bem. Porque a gente merece, né, ter um profissional que está mais capacitado para pôr a mão na gente, não é isso? Mas é isso. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Ousecast. Até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer.